Axé Saravá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais essa aula. Aqui a aula de número 30. E vamos falar sobre Orixá Exu de uma forma cultural, né? Já que todos os orixás têm sua origem em Deus, em Olorum. Mas vamos falar aqui da origem cultural do Orixá Exu, que é na África. Vem da África, Nagô e Yorubá, região da atual Nigéria, isso mesmo. Então, temos a origem cultural nesta região, né? E Orixá Exu, ele é uma divindade, assim como todos os outros orixás, e muito grande, muito forte, muito poderoso, uma energia muito grande, grandiosa. E vocês vão perceber nessas duas aulas que a gente vai ter aqui, na 30 e na 31. Nessa 30, a gente vai falar dessa questão mais cultural, nessa questão que vem um pouco, né, que o candomblé traz pra gente, essas informações dos mitos, das lendas dos orixás. E depois, na aula número 31, a gente vai estar falando mais da questão técnica do Orixá Exu, né? Uma visão mais umbandista. Então, vocês vão ver a grandiosidade dessa força divina que é Orixá Exu. Então, nesse momento, eu vou pedir para você se concentrar e focar Orixá Exu, tá bom? Eu sei que muita gente tem aí suas dúvidas, quer saber mais sobre o guia de trabalho Exu, não é mesmo? Mas hoje a gente vai focar aqui no Orixá, nessa energia divina. Mais à frente, no curso, a gente vai estar falando dos guias, dos arquétipos, né, da Umbanda, Caboclo, Preto Velho, até Exu, de uma forma bem detalhada. Mas essas duas aulas aqui a gente vai falar especificamente do Orixá, dessa força divina, né, a força da vitalidade, do vigor. Então, vamos lá para essa questão um pouco mais cultural, né? Então, Nagô e Yorubá tinham suas cidades, né? As cidades, as suas nações, como o pessoal do candomblé gosta de falar, e cada nação cultuava um orixá. Então, tinha a nação que cultuava Oxalá, tinha a nação que cultuava Oxóssi, tinha a nação que cultuava Ogum, tinha a nação que cultuava Xangô, e assim por diante, né? Tinha os seus toques, os seus cultos a esses orixás. E Exu, Orixá Exu, é um grande mistério, porque Orixá Exu estava em todas as nações, estava em todas. Ninguém sabe de fato qual a origem, porque ele estava presente em todas as nações. Olha que interessante, né? Então a gente entra agora nas historinhas, nos mitos, né, para tentar entender como esse povo, né, acreditava, ou como essas lendas, esses mitos traziam dicas para que a gente entendesse, né, de uma forma mais humanizada essas energias dos orixás. Uma lenda, um mito não é um fato real, mas eles vêm para somar, né, para a gente tentar entender isso de uma forma mais humanizada, né? Então, Olorum teve lá a sua intenção de criar o mundo, de criar o planeta Terra. E aí ele passa o saco da criação para Oxalá, que considerado, entre aspas, o mais velho dos orixás. Estava no Orum, Orum é o céu, e Aê é a terra, né? Então a gente vai imaginar aqui, simbolicamente, uma descida vertical, certo? Porque no espaço e no tempo não tem como a gente falar onde está o alto e embaixo, né? A gente precisa de um ponto de referência. Mas enfim, aqui vamos imaginar uma linha vertical de descida, né? Como se do céu viesse Oxalá, do Orum, né? E ele vem para a terra, para o Aie, com o saco da criação. E no meio dessa descida vertical tem um limiar, né? um marco divisório, onde separa as coisas que são da terra com as coisas que são do céu.
E ali, Oxalá encontra Exu. Então, há de se imaginar, ou há de se pensar, que Exu já existia. Então, Oxalá, a gente leva a crer que já não era o mais velho dos orixás, não é mesmo? Ou Exu é o mais controverso de todos, né? Porque ele já estava ali. Então, naquele lugar, Oxalá passou reto e não oferendou a Exu, né? Olha que mito, né? Esse mito mostra que até Oxalá oferenda a Exu antes de fazer qualquer coisa, né? Precisa oferendar a Exu antes de fazer qualquer coisa. E aí, então, Exu, que é um mago, que é um sábio, né? Que mexeu ali, deixou que Oxalá chegasse ao Iê, a terra, e aí ele pega um vinho e coloca na palmeira e faz com que Oxalá sinta muita sede. E Oxalá, com muita sede, vai lá e bebe desse vinho que está na palmeira que Exu colocou, né? E aí o que acontece? Oxalá adormece. E uma dormidinha de Oxalá deve ser milênios, né? E então o Dudua pega o saco da criação e cria o mundo. Quando Oxalá acorda, o mundo está criado. Então ele volta correndo lá para Olorum e conta o que aconteceu. E então Olorum fala para Oxalá: então vá e crie os homens e as mulheres. E quando Oxalá vem, ele já encontra o barro, né? Então há de se entender também que Nanã já estava presente, que é a senhora do barro, né? E a senhora do barro já está presente, quer dizer que é uma orixá muito velha, muito antiga, porque ela já estava presente. E aí, então, Oxalá cria os homens. E aí a história que Oxalá poderia ainda estar meio embriagado, por isso que alguns nascem um pouquinho mais gordinhos, outros mais magrinhos, outros mais clarinhos, outros mais escurinhos, né? Naquela questão do forno, né? Uma questão simbólica. Olha que interessante, né? E aí, depois da criação dos homens, Oxalá se estabelece em algum ponto da terra. Ele cria uma casa e se estabelece ali. Tá vendo que os mitos e as lendas são bem humanizados, né? Uma forma de humanizar mesmo as energias dos orixás. A gente sabe que não acontece porque são energias de Deus, né? Energias divinas, né? Mas esses povos criavam esses mitos, essas lendas para tentar explicar a criação, né? E Oxalá então se estabelece na terra, uma bela casa, e ali chega Exu novamente. E Exu vem de Malicuia, vem disposto a morar com Oxalá. Porque todos os orixás nesse ponto já existiam e todos eles iam visitar Oxalá para aprender com Oxalá, que era muito velho. Então, Exu, muito esperto, muito sábio, ele vai morar com Oxalá para aprender ainda mais, né, do que os outros. Então, chega lá e Oxalá recebe Exu de braços abertos, também que simboliza nesse mito, que é o orixá do perdão, o orixá da paz. E ali ele recebe Exu e fala para Exu: Exu, ali antes da minha casa tem uma encruzilhada e eu vou te dar de presente. Então Oxalá dá aquela encruzilhada na frente da sua casa para Exu morar. Então Exu já tinha a encruzilhada entre o Orum e o Aê e também ganha a encruzilhada em terra de Oxalá, né? E ali fica Exu. E todo mundo que passa ali reverencia Exu, faz um agrado a Exu antes de chegar a Oxalá. Também ensina esse mito que tudo que a gente vai fazer na casa de qualquer orixá, a gente então faz um agrado antes a Exu, a esse orixá. Não é? Que interessante esses mitos, né? E aí, continuando esse mito, já entrando em outro, né, na sequência, Orumilá vem também à casa de Oxalá. E Orumilá, nessa época, não tinha ainda filhos. E na África, os homens, né, nessa cultura, os homens têm muitas mulheres. E Orumilá já tinha várias mulheres.
uma delas era Oxum, e ele não tinha filhos ainda. E aí ele vai para Oxalá e fala: Oxalá, eu quero um filho, eu ainda não tenho um filho, quero um filho. Depois o Orumilá vai ter muitos filhos, né? Mas ele ainda não tinha, lá no início. E aí, então, Oxalá fala assim: vamos então providenciar isso a você, né? E ele fala assim: mas eu quero aquele que está na encruzilhada. E Oxalá fala: você não vai querer aquele, né? E aí ele fala: eu quero aquele. Oxalá: pois bem, então vai lá, coloca a mão na cabeça dele e vai para sua casa com suas mulheres. Então você terá o filho. Aí ele vai para lá e nasce então Exu. E Exu nasce mesmo estando ali na encruzilhada. Ele não saiu dali. Isso é para ensinar a gente que Exu é múltiplo. Ele se multiplica, é uma energia que se multiplica. Multiplicadora também, né? E ali nasce Exu, e Exu nasce com muita fome e com muita vontade de falar. E Exu é a boca coletiva. Aí a gente aprende que Exu é a boca coletiva. Ele fala por todas as bocas e come por todas as bocas, não é? E aí Orumilá sai, e quando volta, Exu tinha comido tudo lá naquela realidade. Comeu absolutamente tudo, inclusive a sua mãe, que nessa lenda é Oxum, mas em outras pode ter outras mães também, né? E aí, então, Orumilá fica muito furioso e Exu sai em disparada, fugindo de Orumilá, né? Isso também mostra pra gente que existem essas confusões entre os orixás, mas isso é um mito, é uma lenda, né? Uma forma de a gente entender de forma humanizada a energia desses orixás. Então não é que os orixás brigam, isso não existe, né? Essas energias não entram em conflito, né? Muito pelo contrário, né? Elas se somam, se multiplicam, né? E se entrecruzam e formam outras energias. Mas para a gente entender aqui esse mito, né? E o que ele quer dizer para nós. E então ele sai e vai para os 9 Oruns, que são 9 céus, né? Para essa cultura. E cada Orum que ele vai passando, ele vai encontrando ali os orixás, né? E vai se multiplicando, né? Então ali fica um Exu com Oxóssi, fica um Exu com o Xangô, um orixá um Exu com Ogum, e assim vai indo, ele vai se multiplicando para tentar confundir Orumilá, e vai se unindo também com os outros orixás que ali habitam, naquelas realidades dos Oruns, dos céus. E no cantinho lá, Orumilá, né, que foi instruído a fazer uma oferenda para Ogum e ir com a espada de Ogum atrás de Exu, consegue encurralá-lo. E ele ainda jovem, ele fala assim: não, papai, não me ataque, não me mate, que eu vou devolver a mamãe. E aí ele devolve ali Oxum para Orumilá, né? E ali eles se tornam amigos, né? Orumilá fica muito amigo de Exu e essa caminhada, essa jornada continua, né? Pela eternidade. Então essa historinha também nos ensina que ele se multiplica, né? E que cada Orum que ele vai passando, ele vai ficando ali um guardião, né? Vai ficando um Exu ali para cada orixá, né? Isso a gente vai entender na aula 31, vocês vão entender qual o significado disso numa parte mais técnica, tá? Que a gente explica numa visão mais umbandista. É muito interessante, muito bacana como as coisas se ligam, né? É muito interessante a gente escutar esses mitos e essas lendas, porque depois, na hora da gente entender a nossa visão umbandista, né, na Gênesis, na criação, vocês vão ver como as coisas se enquadram perfeitamente, né? É lindo, maravilhoso isso. Então, e aí devolve, né, o Oxum lá para Orumilá, e tudo se resolve, e Orumilá fica amigo, muito amigo de Exu, e eles continuam essa jornada, né? E aí, muito bem, passado-se muito tempo, né? Orumilá já teve muitos filhos, e ele tinha um filho que chamava Igum, não é Ogum não, tá? É Igum. Igum, ele nasceu com deficiências, com problemas, né? Uma energia que estava ali defeituosa, né? E precisava se restaurar, se recuperar, se curar. E então ele, através de um sacerdote que ali colocava as coisas, né,
que dizem que é, na verdade, o próprio Orumilá, que era esse sacerdote. Ele fazia as suas oferendas e é uma oferenda gostosa, cheirosa, de comida, né, uma comestível. Fazia as suas oferendas e quando ele terminava as oferendas e saía dali, Igum ia lá e comia essas oferendas. E cada oferenda que ele comia, ele ia se curando, né? E Igum vai lá e fala, né? Olha, aconteceu isso, isso, isso. Eu acabei me curando com os alimentos do sacerdote. Ah, então você vai lá e vai dar leva presentes para esse sacerdote em agradecimento. E então ele leva com ele a longevidade, a riqueza, a fertilidade e a paciência. Ele levou esses 4 presentes e ele teria que escolher apenas um presente. O Orumilá precisava escolher. E aí, nessa escolha, ele falou, não posso fazer isso sozinho. Eu preciso consultar minha esposa, preciso consultar meus irmãos, preciso consultar meus filhos e preciso consultar o meu melhor amigo. Tudo bem. Então, o Orumilá foi consultar aí os seus próximos ali, né? Que ele queria saber a opinião deles. Aconteceu isso, isso, isso. E agora eu tenho 4 presentes. E qual eu escolho? Ele perguntou primeiro para a esposa. E a esposa falou assim, olha, escolha a fertilidade. Aliás, para as suas esposas, né? Porque lá eles tinham muitas mulheres. Então, isso não significa poligamia. Naquela cultura é normal, né? O homem ter várias mulheres. E os orixás também não fazem isso. Os orixás, na verdade, eles entrecruzam as energias, né? Então, é uma forma da gente entender isso também, esse entrecruzamento, né, de forças, não é? Então, ele se entrecruzava ali com várias energias do feminino, né? E aí ele pergunta para elas e elas falam, escolha a fertilidade, porque aí nós queremos ter muitos filhos com você. Aí ele foi e perguntou para os irmãos falaram, escolhe a riqueza, para você dividir com a gente. E foi para os filhos. E os filhos falaram assim, escolha a longevidade, para que o Senhor tenha bastante vida ao nosso lado. Né? E aí, então, ele chegou para Exu e perguntou, Exu, minha esposa falou isso, meus irmãos falam aquilo, meus filhos falaram ao outro, mas o que você me fala, meu amigo? Porque nessa longa jornada não conheci ninguém mais sábio do que você. O que você tem a me dizer? E Exu, sem pensar muito, fala, escolha a paciência. Escolha a paciência, porque quem tem paciência tem tudo. Na hora não fez muito sentido, e todo mundo ficou indignado. Mas, como o Orumilá respeitava muito o seu amigo e confiava muito nele, ele foi lá e escolheu a paciência. E então, Igum coloca a riqueza, a longevidade, né, todos os presentes que ele tinha levado dentro do saco e vai levando embora. E só deixa a paciência com o Orumilá. E aí, no meio do caminho, a riqueza começa a falar. E fala, cadê a paciência? Né? E ali a longevidade também começa a falar, cadê a paciência, Igum? Não é? E os presentes começam a falar ali com o Igum e queriam a paciência. E aí Igum falou, a paciência ficou com o Orumilá, que ele escolheu de presente. Ah, nós não podemos nos separar da paciência. E eles foram saindo do saco e voltaram para junto da paciência. E Igum chegou com o saco vazio, né? E explicou ao Lorum o que tinha acontecido. Lorum, voltei com o saco vazio, porque o Orumilá escolheu a paciência. E os outros presentes não conseguem ficar sem a paciência. E o Lorum virou e falou e disse, quem escolhe riqueza tem só riqueza. Quem escolhe longevidade tem só longevidade. Quem escolhe fertilidade tem só fertilidade. Agora, quem escolhe a paciência, esse tem tudo. Então, fez todo sentido, né? E se ligou ao que Exu tinha falado a Orumilá. Olha que bacana, né? Então, muitas vezes a gente faz, né, nossas oferendas, a gente pede, clama a Exu, né? Às vezes coisas materiais ou coisas que a gente quer, e muitas vezes o que Exu nos dá
é a paciência, e a gente não entende isso muitas vezes, né? E a paciência, com paciência, e a gente acaba conquistando tudo em nossa vida, né? Então a gente tem muita coisa que a gente precisa entender como funciona para então fazer corretamente os nossos pedidos, os nossos clamores, né? Exu, ele é dual, né? A gente vai entender isso melhor na próxima aula. Ele é tripolar. Então Exu é muitas coisas, não é apenas uma coisa, né? Não é um mensageiro apenas, né? Porque Orumilá também, né? Orumilá de Ifá, né? Orumilá é senhor da adivinhação. Ele dá a Exu de presente o oráculo, o Búzios, o jogo de Búzios, o jogo dos 16. E aí para que Exu comunique-se com os homens. E Orumilá fala assim, você vai ter esse presente para que você se comunique com os homens quando eles quiserem saber as coisas, quando eles pedirem alguma coisa. Então, através desse oráculo, você vai se comunicar. E aí que vem, né, a questão de Exu ser mensageiro dos orixás, não apenas. Porque Exu é muitas coisas, como eu estou falando. Exu é muitas coisas. Então, a gente tem que entender isso nessa questão cultural de Exu, nessa questão humanizada de Exu, que vem lá da África, Nagô e Yorubá, sua origem Nagô e Yorubá. Não é? Não é apenas isso. Exu, ele é senhor da fertilidade, do vigor, né? do masculino, do sagrado masculino, assim como temos também divindade do sagrado feminino, da vulva, né? No entanto que Exu, né? Exu ele foi demonizado quando os cristãos, né, da Igreja Católica chegam na África, eles veem ali muitas divindades, né, eles consideram, né, aquele povo politeístas, né, que eles amam a vários deuses, mas não entenderam a questão de Olorum, né, e de suas divindades como a gente entende hoje. Né? Naquela época eles não entenderam isso e falaram que aquele povo era politeísta, né, adorava a vários deuses, mas na verdade não era isso. Né? Eles adoravam a Olorum, a um Deus único, com suas divindades. Né? E aí, dentro dessas divindades, eles acabam encontrando a divindade Exu, né? Do qual é representado por um falo, né? Uma divindade fálica, né? Que mostra ali o seu vigor, que mostra a sua força. Né? Um orixá alegre, né? Um orixá feliz, um orixá que, de forma humanizada, é despido, como muitos naquela cultura andavam, né? Andavam como os índios aqui no Brasil. Muitas nações, eles andavam nus, não tinham pecado, não tinham uma história de Adão e Eva, igual no cristianismo católico, do qual se cria esse pecado sexual, né? Se cria o pecado com o seu corpo. Não é? Então, é outra cultura, muito diferente da ocidental, muito diferente do judaico-cristão. Então, e ninguém entendeu nada. E quando eles viram aquela imagem, né, com um falo ereto, né, ali que mostra, na verdade, o poder do homem, o poder da vitalidade, o poder do vigor masculino, do sagrado masculino, eles demonizaram, né, falaram, isso aqui é o capeta, né? Mas nunca na vida poderia ser o capeta, porque nessa cultura não existe o capeta, não existe o demônio, né? Não existe esse ser dentro desta cultura. Então, isso foi uma demonização, assim como demonizaram também os símbolos, como o símbolo de tridente de Orixá Exu, que vocês vão entender também na próxima aula de forma mais técnica, né, que é mais a questão cultural para a gente estar entendendo, mas vocês vão entender, né, que não só o tridente, vários outros símbolos foram demonizados de várias outras culturas, não só africana, pelo cristianismo católico. E é uma receita antiga, né? Uma receita antiga que a gente vê acontecendo hoje no mundo atual, um neo de novo, né, uma nova forma de fazer essa mesma receita, né, de demonizar a religião do outro, quando você não acreditam naquela verdade. Né? A gente vê muito isso nos dias atuais também. Né? E isso fez com maestria lá o catolicismo no passado. Né? E em várias outras culturas também. O tridente não era só usado
por Exu, né? O tridente ele também estava no hinduísmo, nas mãos de Shiva. Era Brahma, Vishnu e Shiva, é uma trindade. E o tridente fazia essa representação e estava na mão de Shiva, né? Brahma era o que construía, o construtor. Vishnu é aquele mantenedor, né? Ele mantinha a criação, e Shiva é o destruidor, que ele então forma o ciclo, né? Então destrói, constrói, mantém, destrói, constrói, mantém, destrói, constrói, mantém. É esse o significado aí dessa trindade no hinduísmo. E Shiva carregava também tridente, Zeus carregava um tridente, Poseidon carregava um tridente, e várias outras divindades carregavam tridentes, Tritão também carregava um tridente. Então, e tudo foi demonizado no passado. Então a gente tem que pensar e analisar tudo que aconteceu, os fatos históricos, culturais, né? Para a gente entender tudo que aconteceu lá no passado e que repercute até nos dias de hoje em nossa cultura aqui, na Umbanda e nas religiões também de matriz africana, né? Todo o preconceito que vem por coisas que aconteceram lá atrás, no passado, né? Pan, né? A gente pode falar de Pan. Pan é aquele ser, né? Não sei se vocês conhecem, já ouviram falar, mitológico, que tem as pernas de bode, chifres e corpo humano, da cintura para cima, que tocava uma flauta para encantar as ninfas, né? E quando ele fazia inimigos nessa mitologia, né, ele corria atrás dos inimigos, né? Então esses inimigos entravam em pânico. Tá vendo a origem da palavra pânico? É isso, é quando você tem o medo do Pan, né, que corria atrás dos seus inimigos, né? E Pan também foi demonizado pelo catolicismo como um ser demoníaco, né? Então as culturas pelo mundo, né, que tem nomes diferentes e a gente vê que são a mesma coisa. Por exemplo, aqui, ó, para a gente encerrar essa aula e já entrar na outra aula com uma visão mais umbandista, para vocês entenderem tudo isso que eu estou falando aqui de uma forma mais técnica, né? Apolo e Hermes. Apolo é a mesma coisa, tem as qualidades de Oxalá, né? E Hermes, as mesmas qualidades de Exu. Olha para vocês verem, né? Outro nome, outra cultura, mas com as mesmas qualidades. Será que a gente não está falando no mundo inteiro dos mesmos seres, das mesmas divindades, com outros nomes apenas? Não é? E que tudo isso lá, através do cristianismo no passado, né? Que a gente pode juntar a Inquisição, cruzadas e várias outras coisas que aconteceram péssimas, né, na humanidade, relacionadas ao cristianismo fanático, né, na época, que ia um poder gigantesco em todo mundo e que demonizava a religião do outro, a cultura do outro, a crença do outro, para se engrandecer. Coisa que acontece até hoje, de forma nova. Né, uma forma nova de seguir uma mesma receita do passado que foi feita. Então, há da gente refletir sobre isso, pensar tudo sobre isso e analisar tudo isso para que a gente entenda melhor o que a gente passa hoje, né, o que a gente enfrenta hoje, dentro de preconceitos, né, dentro de demonizações dentro da nossa cultura e religião, e da onde vem isso, né? De onde veio isso, e entender também essa forma cultural de Exu, Nagô e Yorubá, desses mitos, dessas lendas, que são muitas, centenas, contei algumas aqui muito rapidinho, para ilustrar. E para fechar, logicamente que eu não podia deixar de contar aquela, né, do limiar também entre duas nações ou duas fazendas. Vamos trazer aqui para a nossa realidade, duas fazendas, e de um lado tinha um dono, do outro lado tinha um outro dono, e Exu passa no meio da propriedade. No meio é o limiar, é a encruzilhada, é a divisão, é a separação de uma realidade e outra. E ele passa com um chapéu, só que do lado direito o chapéu é vermelho, do lado esquerdo o chapéu é branco. E aí ele falou, uns donos começaram a conversar, você não viu só não passou dentro da nossa propriedade aqui? Ele estava com esse chapéu branco, e o outro falou assim, não, ele estava com o chapéu vermelho. E eles começam a discutir, porque um viu o chapéu branco, o outro viu o chapéu vermelho. Não, ele estava com o chapéu branco, fica a discussão, né? Porque um queria estar certo e um não queria aceitar a verdade do outro, né? Como isso mostra
como Exu trabalha essa dualidade humana, o ego, trabalha o ego, ele entra dentro do ego, ele gospe o ego para fora do ser humano, para que através do ego a gente consiga enxergar essas nossas sombras, né? E enxergando nossas sombras, a gente consiga trabalhar as nossas sombras, a nossa evolução, para a nossa melhora, né? Para a nossa ascensão. E só trabalhando o ego, só trabalhando essa dualidade no planeta dual que estamos, é que vamos conseguir vencer. E Exu faz isso constantemente conosco. Constantemente. Exu está ali trabalhando o nosso ego. E isso já vem até dessas histórias, essas informações já vêm lá de longe, milênios atrás, através desses mitos e dessas lendas. Então, a gente vai finalizando por aqui essa parte cultural na Goiorubá de Exu, Orixá Exu. Indico aqui o livro Exu, de Rubens Saraceni, e o livro de Exu também, de Rubens Saraceni, ambos da editora Madras, para complemento e, logicamente, nosso material complementar aqui nesta semana número 30. Tá bom? Gratidão a todos vocês, muito axé no coração, laroyê, laroyê. É uma coisa para a gente encerrar essa aula aqui. Laroyê não tem um significado ao pé da letra, mas fala acorda Exu, vamos trabalhar Exu, venha comigo Exu, e coisas do tipo, né? E Mojubá, eu me curvo, e quando eu me curvo, né, eu dou referência a essa energia grandiosa, a essa força incrível, respeitadíssima, um grandiosíssimo orixá, né? Eu me curvo à sua força, à sua sabedoria, aos seus poderes. Eu me curvo a tudo isso, Exu. Mojubá, ou é o grande, né? Quando eu falo Mojubá, eu falo que Exu é grande, é grandioso. Quando eu falo só Mojubá, eu me curvo. É isso, gente. Laroyê, Mojubá, Exu, meu respeito a esse grande orixá, grandiosíssimo em nossa vida, está presente em tudo e em todos. Exu é o mistério do vazio. E esse é tema para a nossa próxima aula. Até lá. Axé.